Fala, ser humaninho, tudo bem? Vamos dar uma olhada nessa redação aqui. Presta atenção nessa redação. O tema foi o tema do PPL, o grupo fortalece o indivíduo. Aí, para eu olhar a redação, você vai ver que gramaticalmente já foi corrigida, a gente praticamente não tem problema nessa redação. Aí, depois você olha a parte gramatical, você vai ver se tem, né, gramaticalmente, você olha o quê? Você olha se tem problemas, né, de estrutura, desvio, ou se tem problema de sintaxe, ou seja, parágrafo gigante, se tem uma estrutura. Mas como essa redação está muito bem organizada, não tem como a nota dela não ser 200. O critério 2 é, eu vou analisar se ela obedece ao que pede um texto dissertativo argumentativo, ou seja, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e quando a gente pega essa redação, ela tem, entende? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ademais, eu vou ver se ela está falando do assunto. Então, ó, o tema, o grupo fortalece o indivíduo. Então, o que o corretor vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar aqui, notório, mediante a importância do qual. Aqui, ó, na própria introdução, ela já tem essa informação. Ela tendo essa informação, você já começa, parece que ela está falando do assunto. Aí quando você olha o desenvolvimento, né, depois você dá uma pausa aí, pra você dar uma lida com mais calma, você vai ver que ela continua falando sobre o assunto, desenvolvendo bem e mostrando a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então, tipo assim, tá muito ok para o critério 2. Então, no critério 2, ó, ela falou do assunto, tem estrutura. Aí vai pedir um diálogo com outra área do conhecimento. Se você parar para analisar o tema, ela tem outra área do conhecimento. Já logo na introdução, porque ela fala do artigo 6º da Constituição, aí que quando ela tem outra área do conhecimento, eu vou ver se é pertinente o que ela falou. Garante assistência aos desamparados, contudo é notório que é vilipendiado, já que desigualdade, negligência estatal. Aí, negligência estatal. Deixa eu ver, parece que ela vai falar de negligência estatal, não é? Aí, aqui, ó, ela vai desenvolvendo a ideia de negligência estatal, ainda traz a questão da violência simbólica, retoma. Então, ela sim, por essa introdução, ela já receberia 200. Mas quando eu olho o desenvolvimento, vamos ver o desenvolvimento. Uma vez, Pierre Bourdieu, pautada capital social. Aí ela fala, ó, o tema relacionado ao capital social, explica o autor, fala que o problema de pessoas de menor capital sofre. Não, sim, essa redação merece sim os 200 pontos no critério 2. Tudo bem? Agora o critério 3, ele é muito difícil, você tem que começar a achar lacuna argumentativa, o que eu chamo de ponta solta, porque o corretor não tem que ter, a redação não tem que ter um projeto de texto. Então qual que é a primeira coisa que eu vejo? Eu olho aqui e vejo já na introdução, uma cor diferente, vejo já na introdução, isso aqui, não. Deixa eu voltar aqui. Opa, vejo já na introdução se essa redação ela tem um projeto. Ó. Começa com a questão do Constituição, aí ela vai falando do tema, né? Grupo fortalece o indivíduo, e tem as duas que ela vai falar do atleta, desigualdade e negligência estatal, ou seja, que ela vai falar de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e ainda tem uma ponta com a proposta de intervenção. Aí, o que o corretor faz de forma lógica para ficar mais fácil? Ele vai ver desigualdade e negligência estatal. Ele vai ver se a proposta de intervenção, ela necessariamente faz menção ao que ela trouxe. Ó, cria o projeto, coletividade. Ministério da Cidadania. O agente governamental, projeto, coletividade. Mobilização midiática,
Tá, não, sim, essa proposta de intervenção dela responde à questão da desigualdade e negligência estatal. Sim, Wilson, mas como assim desigualdade? Ó, alcance populacional, união social, então sim, resolve a questão da desigualdade e o próprio Estado só deixa a inércia, ele vai deixar de ser negligente. Beleza? Então, ok, a gente tem todos os elementos na introdução. Aí eu vou ver se ela tem alguma lacuna argumentativa no desenvolvimento. Aí agora eu vou com mais calma, né? Porque é a parte que demora um pouco mais. Ó, em primeira análise, é indubitável que a importância do grupo de fortalecimento do indivíduo no Brasil advém de uma conjuntura de desigualdade. Ou seja, ela está falando, se você ter fortalecimento de grupo, você precisa disso por causa da desigualdade. Aqui ela quase cometeu uma lacuna argumentativa. Por quê? Aqui o tema grupo e fortalecimento do indivíduo, uma coisa positiva. Aí, quando você fala assim, a estrutura advém de uma estrutura de desigualdade, aí você fala assim, nossa, mas será que ela está trazendo, será que é uma lacuna argumentativa? Mas não, por quê? Porque a importância, ou seja, isso aqui é importante porque a gente tem uma conjuntura de desigualdade, mas toma muito cuidado nessa parte. Tal assertivo é postulado, uma vez que, bem como afirma o sociólogo Pierre Bourdieu, a sociedade odierna é pautada pelo que o mesmo esse mesmo não é muito bom para usar como conectivo de de volta. Pelo que o autor ali, ó, a gente pode pegar no pé do critério 4. Mesmo não é um elemento de retomada, na verdade, não é conectivo, não é um elemento referencial de retomada. De capital social, a saber, a moral do indivíduo possui uma... Só que isso aqui não é do critério 3. Delimita instâncias de reconhecimento e exclusão. Ou seja, possui na sociedade, sob esse viés, está o cenário constatado pelo fato de uma sociedade permeada historicamente por ideologias machistas, então mulher, majoritariamente, por ter tido menor capital social, o que, entretanto, continua a modificação por meio da força coletiva do movimento feminista. Então, o que ela está dizendo aqui? Ó? Sobre esse viés é constatado uma sociedade permeada por ideologias machistas. A mulher, majoritariamente por ter tido menor capital social, então, por meio da força coletiva, pelo qual os poucos têm alcançado maior visibilidade, ainda que muitos desafios precisem ser superados. O que acontece? Lembra que eu falei que não tinha erro gramatical? Mas nessa estrutura toda aqui, ó, eu fiquei confuso numa parte. Eu não posso ficar confuso numa parte. Então, por causa disso tudo, eu vou tirar ponto do critério 1 dela. Vou falar que o texto ficou truncado. Então, ela vai ficar com 160 no critério 1, retomando, 200 no critério 2, mas não é lacuna argumentativa, porque ela está falando do assunto. Disparidade perpetua, o fortalecimento propiciado pelo grupo ainda mais é necessário. Então, ela trouxe um exemplo, falou da mulher, então não tem lacuna argumentativa necessariamente aí. O desenvolvimento dela tem as partes necessárias. Quais são as partes interessantes do desenvolvimento? A paráfrase temática, com o tópico frasal. A explicação do tópico frasal, ela trouxe uma outra área de conhecimento para explicar. A contextualização com um fato exemplo e um fecho de parágrafo. O fecho de parágrafo dela é um consecutivo. Excelente. Quando eu analiso a segunda parte, o indivíduo ocorre em função não só da desigualdade, mas é potencializado na negligência estatal. Ou seja, ela retomou o desenvolvimento de cima e contextualizou e trouxe uma outra tese. Isso aqui, assim como também escreveu, usou o mesmo autor, não é física, mas psicossocial, pautada no Capital Social, que ele intitulou de violência simbólica. Ou seja, aí está falando em cima do Bourdieu, está analisando o problema em cima de uma outra área de conhecimento. Aí isso é muito perigoso, porque agora eu tenho que ver se ela explicou bem.
Aí ela fala violência não física, aí essa fato exemplo tem que ficar bem claro. Nesse esquadro evidenciado, por exemplo, mediante a falta de equiparação de média salarial entre homens e mulheres nesse país, uma forma de violência simbólica, a qual, contrário ao artigo 6º da Constituição, denota-se ainda a suma importância da coletividade das mulheres brasileiras na continuidade de seus direitos. Não obstante, aí ela faz um fecho de parágrafo diferente. Não obstante, embora a desigualdade e a indisplicência estatal permaneçam, no entanto, essa realidade pode ser alterada pelo incentivo do grupo. O que pode contrapor numa correção mais rápida? Tá muito ok. Talvez essa construção aqui, ela prejudique numa correção do critério 3, mas eu não vou tirar não, porque o critério 3 não é a forma como você escreveu, mas se tem lacuna argumentativa, e não teve. Daria 200 pontos para essa redação no critério 3. Agora, vou voltar aqui e analisar o critério 4. O critério 4 tem a ver com a propriedade vocabular e tem a ver também com o uso de elementos de conexão, geralmente conectivo e elementos de referência, igual aquele mesmo que ela colocou lá. Se tiver um errado, igual ela colocou mesmo, você é penalizado com 40 pontos. Mas vai olhar se ele é muito produtivo, se tem muito conectivo, ou se tá falho. Mas quando a gente olha essa redação, você percebe que, conexão, porém, já que, outra conexão, né? Outro elemento conectivo, outro elemento conectivo. E praticamente não repete. Repetir palavras do tema não tem problema. Vamos pôr, começa com conectivo, isso é imprescindível, você começar o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 conectivo, apesar de que no Enem só pede 2 parágrafos iniciados conectivos, mas é interessante que seja o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Outro conectivo. Esse elemento de referência vai fazer ela perder 40 pontos no critério 4. Outro conectivo. Outra conexão. Aí, Wilson, mas ela repete a questão do capital social. Não, ela está explicando, ela precisa dessa questão, senão ela não conseguiria contextualizar. Não perderia ponto por causa disso. Função de uma desigualdade. Mas, outro conectivo, isso afirmado, haja vista que... Aí o que acontece? Ela começa mais ou menos com as mesmas estruturas e palavras diferentes. Aí, tal assertivo é postulado e se afirmar não. Então é diferente, uma construção diferente, então ainda está. Nesse ínterim, a qual, não obstante, deixa eu ver se por aí algum, embora essa realidade tem conexão. Diante disso, ação essa, a qual esse por meio é uma conexão, visto que esse projeto, Wilson, mas tem vários esses, não tem problema repetir algumas palavras que são insubstituíveis. Dessarte, desse modo. Aí, entenda que ela tem um uso produtivo de conectivo, porque quando eu marco os conectivos, eu vejo que eles não se repetem tanto.
E ela tem um uso muito variado dentro do texto, tanto entre parágrafos quanto intraparágrafos. Era para ser uma redação de nível 200 no critério 4, mas esse mesmo aqui atrapalhou, por isso que ela vai ficar com 160. No critério 5, eu vou ler com paciência ele, por quê? Porque eu dei 200 no critério 3, mas pode ser que eu mude caso tenha um erro, não dos elementos, mas um erro de estratégia, mas é muito pouco provável disso ter acontecido. Então, vou cancelar aqui, vou fazer com outra. Aí eu vou ver o critério 5 dela. Ministério da Cidadania, agente, ação, detalhamento da ação. Detalhamento é quase toda uma expansão. Ó, uma expansão de uma ação, se explicar o que a ação vai fazer. Olha o que é a estratégia dela. Criou o nome de um projeto e vai explicar o que esse projeto faz. Modo, um detalhamento do modo. E outro detalhamento, gosta de detalhar. E um efeito esperado, tem os 5 elementos. Tendo 5 elementos, essa redação também ficaria com 200. Agora, analisando a proposta de intervenção, coletividade focada na prática, virtude do meio de mobilização midiática, visto que a mídia tem grande alcance, esse ministério deve continuar seus direitos. Espera-se, não tem problema aqui. Então, mantém os 200 no critério 3 e ela vai ganhar 200 no critério 5. Beleza? Então, a nota nessa redação seria quanto? Então, voltando, 160 no critério 1 por causa daquele truncamento, 200 no critério 2, 200 no critério 3, 160 no critério 4 por causa do mesmo e 200 no critério 5. Tranquilo? Tamo junto!